Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos às perguntas e respostas. Primeiramente, lembrá-los que informem, para quem vai fazer pergunta, informem 3 itens fundamentais: idade, sexo e estado civil. Idade, sexo e estado civil, ok? Então isso ajuda muito a direcionar a pergunta de uma forma mais precisa quando temos essas informações. Então a frase mílico é para que nós possamos sempre repetir todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Grave isso sem ficar preocupado com as coisas, com muitas coisas. A preocupação não traz bons resultados. Ao contrário, pessoas que são preocupadas e sempre estão pensando de forma negativa, acabam atraindo coisas negativas. Então vamos às perguntas e respostas. Primeira pergunta. Meu filho de 22 anos foi submetido a vários exames admissionais. O exame de rins detectou insuficiência renal crônica, rins funcionando com apenas 15% da capacidade. Nunca fumou, nunca usou droga, nem bebia. Após confirmar o resultado, ficou hospitalizado para iniciar um tratamento. Os médicos não acham a causa e dizem que ele vai ter de fazer um transplante. Ele se prepara para ser independente. Agora, ao contrário, encontra-se mais dependente do que nunca e com péssimas perspectivas. Já fiz afirmações, leio sutras para os antepassados, meditação Shisokan, visualizando a imagem verdadeira dele saudável e comecei a fazer oração do perdão. Gostaria de orientação de como proceder. Bom, a parte da oração do perdão é fundamental, mas a necessidade de aumentar a dose. Então vamos primeiramente explicar o seguinte. Há casos de jovens que sofriam com problema renal e a causa era conflito com o pai e com a mãe. Normalmente, quem sofre de problemas renais é consequência da desarmonia com o cônjuge. No seu caso, não é o caso do seu filho cônjuge, porque ele é solteiro, mas há muitos casos de jovens que estavam com problemas renais, consequência do ressentimento, daqueles pensamentos de falta de harmonia total, falta de gratidão para com o papai e com a mamãe. Então é bom que ele saiba disso. É importante também que dê para ele o livro Buscando o Amor dos Pais. Então mesmo que tenha
Às vezes as pessoas não lembram, né? Ele pode não lembrar alguns fatos que aconteceu na infância, adolescência, alguma coisa que ficou muito forte, mas o consciente não lembra. Nós não lembramos de tudo todos os fatos que aconteceram conosco no passado, nós não temos essa lembrança, porque o consciente ele tem memória curta, mas o subconsciente não, ele não esquece nada. O inconsciente não esquece nem coisas de vidas passadas, ele não esquece, está tudo registrado lá. Por esse fato que é importante que ele aprenda a desenvolver esse sentimento de gratidão. O fato de ele querer, desejar ser independente e talvez até tenha pensado em morar à parte, a sós, isso mostra que no inconsciente esse pensamento trouxe um sentimento de culpa a ele, por sentir que meu pai, minha mãe, meus pais me criaram até agora, eu vou sair, então falta um pouquinho de gratidão. Agora, se você que fez a pergunta, cobrar dele falta gratidão, ele não vai aceitar, porque a própria pessoa que está falando, pedindo, você tem que me agradecer, você tem que me agradecer, isso não funciona. Não funciona porque vai bater com o ego dele. Simplesmente deixa que o livro, Buscando o Amor dos Pais, explique para ele e depois dê para ele lições, Vivendo e Amando. Vivendo e Amando, que é uma autobiografia da Pretor Emiko Hinonishi, que tinha problema nas pernas, não podia andar, usava muleta desde pequeno, usando muleta, mas ela menciona quanta gratidão ela teve com papai e mamãe, quando a professora pediu para os alunos desenharem o navio que havia sido atracado no porto, perto da casa onde eles moravam, e ela não podia ir porque não podia andar. Então o pai acordou bem cedo, madrugada, e falou, Emiko, está na hora, e caminhou um caminho muito longo, carregando a filha nas costas. Então esses detalhes ela lembra com muita gratidão, é importante que o seu filho leia também. Como é com relacionamento, como que está, como que foi, relacionamento dele contigo, dele com o pai dele. Digo pai porque você não mencionou, digo pai dele porque você não mencionou seu estado civil, então não tem informação se continua casado ou não, casado com ele ou não. Então, se ainda tiver facilidade ou está casada, então é bom falar para ele, para o seu esposo, dar mais atenção, carinho, conversar mais com ele. Às vezes os pais trabalham muito e não são muito chega cansado e acaba não tendo assim aquela disposição para conversar com os filhos, e o filho vai ficando ressentido, papai não me ama, não me dá atenção, ausente, não sei o quê, esse tipo de pensamentos que buscam uma autocompaixão, buscam uma atenção, autocompaixão, mas coisas que estão ligadas a um carinho, a um amor que cobra dos pais, inconscientemente está cobrando. Então dê a ele o livro Buscando o Amor dos Pais e também dê a ele o Vivendo e Amando. E outra coisa, em vez de falar, você precisa me agradecer, diga, vamos agradecer papai. Se ele guarda algum ressentimento com o pai dele, vamos agradecer papai e faça junto o agradecimento, ok? Agora, outro fato é, a oração do perdão de sua parte também precisa ser feita, porque às vezes uma bronquinha aqui, ele não gostou, ou ficou cobrando demais, e ele não gostou, e vai aguardando, minha mãe perturba, meu pai me perturba, não sei o quê. Se aconteceu isso, então fica ainda no inconsciente aquela insatisfação com o papai e com a mamãe. Então chega para ele e fala, meu filho, me perdoe se eu errei uma vez, se eu te cobrei demais, me perdoe se eu te dei muita bronca, me perdoe. Mas antes de falar isso com ele, vai fazendo oração do perdão várias vezes por dia e depois fale para ele. O que não é bom é chegar e falar, eu quero que você me perdoe, mas a pessoa que está falando, ela ainda não está com aquele sentimento de realmente de harmonia, de pedir perdão, porque ainda não praticou, ainda o inconsciente ainda está com aquela vibração de antagonismo, de rivalidade, de mágoa, de ressentimento. Então, com esse tipo de pensamento, com esse tipo de emoções ainda, de sentimento, não vai surtir efeito. Então é bom primeiro praticar a oração do perdão, agradecê-lo várias vezes, e aí sim, quando for falar com ele, ele vai estar muito mais receptivo. Ok? E leia a sutra, tome a decisão, fala com seu marido, vamos ler 1000 sutras para ele, tome a decisão.
Então, cada um leia 4, 5, ou 3 ou 4 que seja por dia, somando dá 5, 6, 7 por dia, isso vai fazer com que ele melhore, mas vendo a natureza divina dele. E oração do perdão, mínimo, no caso de vocês, mínimo 50 vezes por dia, 60 vezes por dia, no mínimo por dia, essa quantidade. Faça o pai e a mãe, quer dizer, vocês dois, façam isso para o seu filho. E isso fará com que vai começar a mudar, a melhorar, mas é importante que nesse momento que for falar, filho, me perdoe uma coisa, fale com emoção, fale com sinceridade, me perdoe alguma coisa, se eu te fiz alguma bronca que você guardou, alguma mágoa que você guardou da mamãe, do papai, e fala para o seu marido também falar isso para ele, tá ok? Junto, quando for falar com ele, falar pessoalmente isso. Outra pergunta. Feminino, 32 anos, moro com meus pais, tenho o sentimento de não ser amada e é como se ninguém me amasse. Esse sentimento sempre refletiu nos meus relacionamentos, tanto amorosos como amizades. Nas amizades é como se fosse sempre por interesse, e no relacionamento amoroso, no início é maravilhoso, mas depois a pessoa se decepciona de alguma forma comigo. Meus pais são maravilhosos, mas não consigo sentir o amor deles, nem o amor de ninguém. O que devo fazer para mudar essa atitude mental? Há casos que a pessoa, depois que nasce, tudo é maravilhoso, né? Mas a mulher quando fica grávida, no momento ela não quer a gravidez, ou porque não está casada, ou porque o problema financeiro está muito forte e não tem condições, e fica preocupada em não poder dar a alimentação adequada para o filho. Então algum fator, ou então desarmonia entre o casal, alguma coisa pode ter acontecido da mãe ter pensado nisso antes de conceber o filho. Ou então, na hora que soube da concepção, na hora que soube que estava grávida, não quis, rejeitou, que seja 1 minuto, mas eu não queria agora, 1 minuto que seja, isso já fica registrado no subconsciente do filho ou da filha, ok? Então, se a sua mãe ficou grávida e ela não era casada, ou então você é filha mais velha, eu estou perguntando isso porque às vezes ocorre da mãe, do pai, dar muita atenção para o filho menor, porque é caçula, é natural que isso aconteça. Mas o filho muitas vezes fica pensando, antes olhava para mim, antes sorria para mim, antes era queridinho, agora esqueceram de mim. Então esse tipo de sentimento que fica gravado no subconsciente gera um problema muito sério, como pode estar acontecendo agora, ok? Então é normal a mulher ter medo de ficar grávida também, porque é inexperiente. Isso tudo você captou. Se esses fatos aconteceram, você captou, tá ok? Então, mas o que é importante é que você possa entender e se colocar no lugar da sua mãe. Esses sentimentos que a mãe passa é captado pelos filhos, mas pode ser que nada disso possa ter acontecido. Então, ocorre também quando a mãe ou o pai dá mais atenção, conforme já disse, para o outro filho. Ou tanto o pai como a mãe trabalhavam muito e chegava à noite e não tinha condições de conversar com os filhos, não é? Ok? São fatores que a criança não entende e grava no pensamento. Papai não me ama, mamãe não me ama. Leia Buscando o Amor dos Pais e passa a agradecer papai e mamãe bastante vezes, ok? Quando você for ler Buscando o Amor dos Pais, e o professor Camilo Kosomoto, ele era praticamente o professor que era especialista em falar sobre esse tema do relacionamento filho, pais e filho, principalmente dos filhos com relação aos pais. Então, na academia, ele falava muito sobre esse assunto. E quando acontecia de algum jovem dizer, olha, eu vou embora porque já aprendi o que tinha que aprender, e ele perguntava, mas você agradeceu papai? Você agradeceu mamãe? E o jovem respondia, não. Então, vamos até a sala de orações e vamos fazer essa oração para eles. E ele começava a agradecer. Ele comandava a oração. Obrigado, papai, obrigado, papai, obrigado, papai. E ficava repetindo. No princípio, ele só ouvia a voz dele. Mas posteriormente escutava um choro que vinha de trás dele, que era o próprio jovem que estava naquela emoção,
de ter sentido quanto que papai descoberto naquela hora que papai amava que papai eu amava, a mamãe também eu amava, e começa a chorar. Então, quando você chegar nessa parte, agradeça também. Pare o que está fazendo, se puder, e vai falar, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado papai. Ininterruptamente até você começar a sentir um amor forte com o papai. Se você estiver sozinha, então chore se tiver que chorar, ok? Mas depois que passar aquela emoção, dá um abraço no papai, dê um abraço na mamãe, você vai ver, e diga, papai, eu te amo. Me perdoe por não ter dito isso antes. Mamãe, me perdoe por não ter dito isso antes. E assim você vai superar todos esses problemas. Outra pergunta. Feminino, 45 anos, solteira. Na adolescência desenvolvi epilepsia. Desde então tomo remédio. Minha mãe também desenvolveu a doença quando ela era adolescente. Temos histórico na família de um parente distante também epilético. Faço orações aos antepassados e não sabemos o nome desse irmão da minha bisavó. Então rezo para toda a família. Meu pai foi assassinado quando era criança e rezo para ele todos os dias, uma vez por semana, acendo uma vela, pois ele era católico. Reparei que nos últimos anos sintomas da crise de ausência, como da minha epilepsia, se manifesta aumentou. Fico insegura em algumas tarefas que exigem atenção. Como fazer para ter uma boa qualidade de vida? Olha, você diz, fico insegura em algumas tarefas que exigem atenção. Eu já tive funcionário com esse tipo de problema. Ele perdia muito foco, ele perdia atenção. E com isso, o trabalho dele sempre acontecia erros por causa da distração. Então, o problema é que eu falei para ele, você ainda não perdoou seu pai, você não perdoou seu pai e sua mãe. Então, no caso dele, já sabia da história que ele conheceu o pai aos 22 anos. Então, você pensa que já perdoou seu pai, mas você ainda não perdoou. Então, falei para ele voltar mentalmente para a barriga da mãe e praticar a oração do perdão para o papai. Mas, no seu caso, eu recomendo que você leia o relato que está no livro Nossa Gratidão aos Antepassados. Esse livro é de minha autoria e o prefácio foi escrito pelo professor Fumio Nishiyama. Ele me pediu para que eu escrevesse um livro sobre o mundo espiritual. É esse livro, Nossa Gratidão aos Antepassados, que é uma continuação, um complemento do livro Ilumina Seu Caminho na parte sobre o mundo espiritual. E no prefácio, o professor Fumio Nishiyama escreveu o relato que aconteceu com o irmão dele. Então, leia esse relato. O irmão dele tinha epilepsia e a mãe dele, sabendo de como que era a situação, já é muito seguidora da Seicho Noye, e o pai também foi um grande professor da Seicho Noye. E então ela falou para o filho, que só era o filho mais novo que o professor Fumio Nishiyama, não tinha nenhum ano, mas ela falou, olha filho, se vier algum espírito, se vier alguém que te perturbar, bata, expulse essa pessoa e chote-o com essa vassoura aqui, com esse cabo aqui. E deu um cabo de vassoura. Ele, logicamente, com menos de um ano não vai entender nada. Mas falou para ele, faça isso, expulse. Enquanto isso, ela começou a fazer oração para o primeiro filho que faleceu, ainda bebê. Então, quando acontece situações de um bebê falecer e ficar um pouco perdido no mundo espiritual, ele pensa que aquele corpo é dele, então tenta ocupar o corpo, mas ali já tem um irmão que está com o espírito lá, mas isso provoca o quê? Epilepsia. E acontece muito quando são gêmeos, né? Então um gêmeo, falece, aquele que faleceu pensa que o corpo é dele, manifesta esse problema. Então é importante que, tendo a lembrança de alguém que morreu bebê na família, no caso o irmão, leia a sutra especialmente para ele. Mas não é só isso que basta para a epilepsia. É importante que você entenda outro detalhe. Outros antepassados seus também podem estar precisando, ok? E por isso que e também é importante que você ouça várias vezes as gravações da Sutra Sagrada, durma com a gravação ligada e durma com aquelas palavras da verdade e vai gravando o subconsciente. Outro fato importante que você precisa entender bem sobre seu pai que foi assassinado, né? Seu pai
Esta ausência do seu pai é uma coisa que ficou muito marcado com você, ok? Então, e você sentindo a ausência do seu pai, e muitas vezes você ficou revoltada porque o papai não estava com você. E o que você precisa fazer? Primeiramente, orar para o seu pai à parte, pedir para ele perdoar as pessoas que o fizeram esse problema, né? Que o assassinou. E leia a parte 21 ou 30 dias ou 49 dias. Só acender a vela não ilumina, viu? Só acender a vela não ilumina os antepassados. Essa claridade que você vê da vela não é a luz que eles precisam. O que eles precisam é da luz espiritual. E a luz espiritual é Deus. Deus é luz infinita. E Deus é a verdade. Então você precisa transmitir as palavras da verdade. A verdade com V maiúsculo, tá? A verdade que liberta, disse Jesus Cristo, é a verdade que veio de Deus. Então, leia a sutra, especialmente Chuva de Néctar da Verdade para ele, a parte 21, 30 dias ou 49 dias. E antes da sutra, fala: papai, perdoe a pessoa que o matou. Isso foi um karma que desintegrou. O senhor deve ter feito alguma coisa semelhante numa vida anterior. E leia a revelação divina da grande harmonia. Reconcilie-te com todas as coisas, para ele também aprender, entender, a perdoar, a reconciliar até a pessoa que o matou. Nesse caso, ele vai começar a ver luz, vai começar a ver a luz. E você vai notar uma coisa muito forte dentro de você, uma mudança muito forte, que essa epilepsia vai diminuindo. E outro detalhe, em outro horário, faça uma oração para todos aqueles antepassados que morreram, que tinham e que sofriam de ataque epilético também, que tinham esse problema de epilepsia, ok? E outra parte, na verdade, você tem, a princípio, você tem que fazer. Então faça primeiramente para o seu pai e em outro horário para os antepassados. Quando terminar a oração para o seu antepassado, para o seu pai, os 21, 30 dias ou 49 dias que você vai fazer, aí você, no horário que você estava fazendo para o seu pai, faça para todos os antepassados que tiveram um ataque epilético quando estavam vivos. Em outro horário, continua com os antepassados. Ok? Então isso é importante. Então é importante você praticar isso normalmente. Okay? Outra pergunta: feminino, 30 anos, comprei um oratório no Setionei e levei as tabuletas para um pretor vincular os meus antepassados do meu marido, porém no mesmo dia cheguei em casa, o ambiente estava pesado e meu marido brigou comigo por um outro motivo banal. Foi uma briga feia e ele saiu de casa. Sinto fortemente que tem ligação com o altar e os nossos antepassados. Desde então, não consegui mais ler a sutra dele dentro de casa, pois sei que tem muitos em ilusão ainda e se revoltam dentro da minha casa. A minha sogra, que tem mediunidade desenvolvida, me pediu para tirar o oratório da casa. O que devo fazer? Será que eles não aprovaram a nossa união? Bom, na verdade, pode ser que haja algum que pense dessa forma, mas você vai conquistá-los e vai ajudá-los. Agora, o que acontece é o seguinte: esse ambiente pesado que você citou pode ocorrer quando há uma influência do espírito que não é antepassado e sente que não terá mais condições de ficar lá na sua casa. Por quê? Porque a luz vai se manifestar, ele vai ser expulso, vai se sentir automaticamente que ele não vai ter mais condições de ficar onde tem muita luz. Portanto, os espíritos que querem se iluminar, os espíritos que se iluminaram, aqueles que se iluminaram com as suas orações, por gratidão, vão ajudar a proteger o seu lar. Isso é certeza que acontece. Em 1967, quando minha mãe e eu orávamos para uma pessoa, uma senhora que tinha várias influências de vários espíritos sofredores, até ela queria casar com um espírito, queria separar do marido para casar com um espírito. Ela estava tão fora de si que queria fazer isso. Aí um dia, quando estava fazendo oração, naquele tempo a gente tinha tempo para isso, né? Aí ela começou a chorar. Na verdade, não foi ela que começou a chorar. Foi a voz de uma pessoa, sotaque turco daquela região, e começou a chorar, dizendo: esse chaponeses que veio me expulsar, e foi embora. Né? Então é isso que acontece. Então o oratório dos seus olhos, diante de nossos olhos, é uma simples casinha. Parece que é uma simples casinha, mas para eles, antepassados, é uma catedral onde eles vão fazer orações. Agora, um detalhe que você precisa fazer, quando você for fazer a sutra antepassados, pode ter algum antepassado seu que era
de uma religião, ou era evangélico ou católico muito fervoroso, e acha que não é minha religião, e começa a intrigar, brigar com isso. Ainda não sabe o que é a Seichoné, ainda não entenderam o que é a Seichoné, porque você não explicou ainda. Por isso, quando for fazer a oração antepassados, faça o canto evocativo em português 5, 6, 7 vezes, até você sentir que está protegida. Aí, em seguida, cita os sobrenomes dos antepassados e diga: meus antepassados queridos, por favor, eu quero explicar uma coisa muito importante. Eu vou fazer uma oração para os senhores, é da Seichoné, que não é uma religião à parte, que é baseada numa religião ou na outra, ela veio por inspiração divina. A Seichoné é uma filosofia de vida que explica todas as religiões, o budismo, o cristianismo, o shintoísmo, explica a própria religião que os senhores seguiram. Ok? Então nós vamos fazer, por favor, aceite com muito amor e gratidão. E depois faça a oração Pai Nosso, a oração Pai Nosso 2 ou 3 vezes, e depois a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Ok? E faça a forma humana também para você, para o seu esposo, de proteção. De proteção. E isso é importante que você entenda por quê. O motivo é que aquilo que eu falei, alguns espíritos que não querem, sentem que querem continuar lá, algum espírito sofredor que não é da família, que quer continuar lá. Então acontece que às vezes, por exemplo, a casa que você mora, há quanto tempo que você mora? Como que era a casa anterior? Quem que morava nessa casa? Que faziam lá? Perguntando isso, por quê? Porque há pessoas que faleceram antes de vocês morarem nessa casa, que moraram nesse local, ou se foi um terreno que morreu no terreno, que está apegado ao local e não quer sair dali. Porque está perdido, ainda ele não sabe que o lugar dele não é aqui, mas é o mundo espiritual. Mas ninguém rezou para eles isso, ninguém explicou isso para eles. Então, o que aconteceu numa cidade de São Paulo, um grupo de policiais foram lá na regional, na Seichoné, na regional de uma Seichoné, e pediram para o pessoal fazer oração lá num determinado local de uma estrada, onde estavam acontecendo muitos acidentes. Aí um deles falou o seguinte: é porque outra vez que vocês fizeram a oração lá na curva da morte, onde sempre aconteceu acidentes, depois que vocês foram lá e fizeram a oração, ou seja, purificou, né, o local, nunca mais aconteceu acidente. Então esses policiais foram lá pedir para fazer oração no outro local, porque estavam acontecendo muitos acidentes, e tinha certeza que é a oração da Seichoné, a Sutra Sagrada, que resolveria o problema, por isso que eles foram lá, ok? Então, simplesmente faça isso conforme ele disse, e peça também para o pretor que vá também um grupo de 5 ou 6, quando voltar à normalidade, quando acabar a pandemia, e fazer uma purificação na casa que você mora hoje. Porque às vezes pode ter acontecido alguma coisa de uma pessoa estar apegada ao antigo morador, ao antigo dono. Então fazer a purificação. E é importante que vá um grupo de pessoas, 5 ou 6 pessoas, que quanto maior for o grupo, melhor será, ok? Outra pergunta: feminino, 30 anos. Minha vida está parada há muito tempo, estou infeliz e não consigo crescer como pessoa e profissional. Antes meus pais me sustentavam, agora meu companheiro me sustenta e joga na cara o tempo todo. Não aguento mais depender dos outros financeiramente para viver. Já estudei muita coisa e não consigo me manter em nenhum emprego. Sou jovem, saudável e tive a oportunidade de estudar. Eu leio a Sutra, pratico a meditação em Shinsokan, amo e tenho muita gratidão pelos meus pais e companheiros. O que há de errado comigo? Como sair dessa situação? Então eu já citei o que eu vou falar aqui. Você está igual a entrar no restaurante à la carte e a comida não vem. Não chega. Não chega porque você não pediu, você não definiu o que você quer. Então o garçom não sabe o que vai trazer para você. E assim é a vida, assim funciona a nossa mente. Então o que é importante você se imaginar numa praça que você não conhece e tem várias ruas que saem da praça, você não sabe qual caminho seguir, é a mesma coisa. Você tem que definir. Então você disse ter estudado muitas coisas, e outras palavras quer dizer, você tem várias ferramentas, mas você não está usando nenhuma delas. Já que você tem essa ferramenta, a primeira coisa que você tem que fazer é definir, dentre as coisas que você estudou, qual é a que mais te agrada, aquela que você tem paixão, que você gostaria mesmo de seguir. Então, defina isso. Deixa bem claro, é isso que eu vou seguir. E em seguida, imagine que você já está trabalhando nesta área. Imagine que você já foi contratada, que já está trabalhando. Imagine que você já está entrando numa empresa e veja bem, sinta o seguinte:
Você está entrando na empresa, mas você já está entrando como funcionária e já foi contratada. Imagine a cena, você se caminhando para o seu local de trabalho, cumprimentando seus colegas, cumprimentando seu chefe, e você trabalhando, atendendo o telefone. De repente você levanta essa cadeira, vai falar com o seu superior, volta, continua trabalhando. Imagine essa cena. Firmemente, não fique mudando aquilo que você imaginou agora. Okay? A cena que você imaginou, uma empresa moderna, bonita, ambiente muito bom, agradável, você está vendo um sorriso no rosto dos seus colegas, você está feliz, obrigado, 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 obrigado. Fixe essa cena, agradeça, leia o Convite à Prosperidade, volume 1, leia a sua tapeçada antepassada todos os dias sem falta, dê amor, você é fruto de uma árvore, e o tronco são os seus pais, a raiz são os seus antepassados. Você precisa alimentar bem os antepassados para que o fruto seja bom. Então, é importante esse amor. E leia o Convite à Prosperidade, volume 1, leia 2, 3 vezes e mentalize todos os dias. Reserve um tempinho para mentalizar. Obrigado, obrigado, obrigado. E outra coisa, vá trabalhar, né? Então, o livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita, o mestre citou o caso de um casal, sobrenome é Morotaki, e o marido perdeu o emprego. Eles foram mudaram para uma cidade e aconteceu um problema na empresa, a empresa fechou e o marido perdeu o emprego. E sempre ocupou um cargo bom nas empresas, cargo de chefia, mas teve que ficar assim, passando necessidades, até foram pedir orientação para o professor, lá no Seichonoye. O professor falou, vocês querem trabalhar, então faça alguma coisa, vá trabalhar, né? Vocês querem trabalho, então vá trabalhar, faça alguma coisa, ajude alguém, alguma colega, alguma empresa, alguma pessoa que você conhece, não pense agora no salário, vá trabalhar. Então, por exemplo, se vocês forem varrer a rua, é um trabalho, vá varrer a rua. Aí o casal, todos acordavam assim, eles ficavam varrendo a rua, varrendo a rua. Aí nisso, já aconteceu uma coisa boa, o marido foi contratado para trabalhar como temporário numa empresa. E ele foi, quando a esposa viu ele voltando para casa, que foi trabalhar numa empresa que tinha que instalar painéis, e a empresa permitiu que os funcionários levassem a madeira que sobrou para casa. E o marido, carregando 8 quilos nas costas, andou quilômetros e quilômetros. E a esposa ficou muito emocionada, porque ele sempre ocupou o cargo de chefia, vendo o marido carregando peso e voltando de uma longa caminhada. Agradeceu, e depois falar para ele, olha querido, uma coisa boa que preciso te contar. Hoje eu estava varrendo na rua, aí uma mulher falou, você está varrendo na rua, muito obrigado. Eu que agradeço, ela falou. Não, e a mulher falou, não, sabe uma coisa, eu posso ver com a minha irmã, porque tem uma vaga lá onde minha irmã trabalha, um emprego para ela. Não, você não pode fazer o currículo? Aí ela falou, muito obrigado. Chegou e falou para o marido, então vou fazer o currículo hoje mesmo para que possa ser entregue lá na empresa. Aí, no dia seguinte, ela não acordava, o marido acordou, a esposa falou, querida, está na hora, você não precisa fazer lá a entrevista, levar o currículo? Mas eu não consigo, não é que eu perdi o sono, não é que eu não consegui dormir demais, não, é que eu estou com uma dor de cabeça terrível, que eu não consigo levantar. Aí o marido falou, mas o seu currículo você fez? Então eu vou levar o seu currículo. Então veja o resultado. Na hora que ele chegou na empresa, cumprimentou as pessoas, estava lá o dono da empresa. Aí ele falou, minha esposa não pôde vir, né, porque tem uma dor de cabeça terrível, mas aqui está o currículo dela. Aí o homem falou, mas escuta, você está trabalhando, essa hora do dia você veio aqui entregar o currículo dela, você está sem trabalho? Eu estou sem trabalho. Olha, eu tenho uma vaga aí, você não quer, é para trabalhar com divulgação, promoções? Preencha o currículo lá. Ele preencheu, tinham 6 candidatos, teve a primeira peneirada, sobraram 3, no fim ele foi escolhido, e o emprego foi para ele, na verdade, né? E aí as vendas começaram a aumentar, dobraram as vendas com o trabalho dele, e o pessoal cada vez mais feliz. Então, vá trabalhar. Tem outro caso de um rapaz que ficou seguindo essa orientação, ele foi ajudar um amigo no posto de gasolina, como frentista, para não ganhar nada, simplesmente para ajudar, para trabalhar, vou trabalhar. Aí nisso parou um carro, aqueles carros importados, falou, fulano, por favor, vem aqui. Você não é o fulano tal, que estuda lá na faculdade?
E foi o melhor aluno da faculdade? Sim, sou eu. Rapaz, faz 6 meses que eu estou te procurando. É que eu abri uma empresa. Eu queria te convidar para você trabalhar comigo. Você vai ser meu sócio e eu vou entrar com o capital. Aí apareceu essa oportunidade. Mas é importante ter esse sentimento de gratidão, trabalhar por gratidão. Por isso que eu nasci no seminário da academia de oferta de trabalho. É para desenvolver esse sentimento de trabalhar com gratidão. Então, eu já falei isso que muitas vezes não tem nem serviço para fazer na academia, mas cria-se alguma coisa para a pessoa aprender, ter a oportunidade de falar obrigado, obrigado papai, obrigado mamãe, enquanto trabalha, obrigado, obrigado, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado mamãe enquanto trabalha. Então, é para desenvolver esse sentimento de gratidão ao trabalho e a papai e mamãe. E assim as coisas começam a mudar. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à parte 2. Os abraços para Alejandro López, Nicarágua. Muitas gracias. Águas de Jaú, São Paulo. Palmas, Tocantins. Mogi das Cruzes, São Paulo. Maceió. Alagoas, Mitsuyoshi, Inoue. São José do Rio Preto está presente em tudo, em todos os lugares que eu está descobrindo onde que estou. Muito obrigado, senhor Inoue. Itacoaquecetuba, São Paulo. Cambará, Paraná. Lavras, Minas Gerais. Campo Bom, Rio Grande do Sul. Andiroba, Minas Gerais. Sheila Miyazaki de Fortaleza, não é minha filha não, é outra Sheila, viu? Esse Miyazaki de Fortaleza, Sheila de Fortaleza, é do esposo dela. Porto Velho, Preta Maria do Socorro e Raimundo Nonato, muito obrigado, um abração. Caraúbas, Rio Grande do Norte, Florianópolis, Mirandópolis, São Paulo. Arujá, São Paulo, Braço do Norte, Santa Catarina e Vacaria, Rio Grande do Sul. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor, estou cada vez melhor. Fale com convicção, fale com alegria, fale com fé, fale com certeza de que vai cada vez, tudo será cada vez melhor, ok? Emílio Coelho assim nos ensinou. Então vamos na página 95, capítulo 7. Esse texto eu vou ler porque são vários, é muito bonito tudo aquilo que é mencionado aqui. E o mestre cita o seguinte no capítulo 7. Comparando a dália com a vida. Tenho diante de mim um ramo de dália escarlate e vou desenvolver a partir dela o meu tema de hoje. A raiz desta flor é um tubérculo com formato semelhante a de uma batata. À primeira análise, parece impossível que dentro dessa batata já exista, entre aspas, a bela flor da dália. Se não fosse assim, né? Como explicar o fato de ter plantado essa batata e que desabrocha infalivelmente a flor de dália, e não rosas ou margaridas, como se sabe, né? Então, plantando aquele tubérculo, como se sabe que vai nascer dali uma bela flor de dália e não margarida ou outra flor qualquer. Se surgisse ora um tipo de flor, ora outro tipo de flor, ou outra ainda diferente flor, então não poderíamos dizer que a bela flor de dália existe desde o princípio dentro dessa raiz. Então se poderia dizer que dentro dessa raiz existe essa bela flor. Mas o fato é que de um mesmo tipo de tubérculo sempre surge o mesmo tipo de flor. Portanto, devemos admitir que dentro do tubérculo de dália já existem, entre aspas, as folhas e flores da dália, as quais se expandem e se manifestam nesse mundo fenomênico, nesse mundo material. Como nós estamos acostumados a ver isso não é nada novidade, mas pare para pensar. Por que você sabe que dentro daquela raiz vai nascer uma bela flor e aquela flor é da dália e não margarida e nem outra flor? Porque já está determinado que assim vai ser, não é? Mas, porém, mesmo cortando pedaços de tubérculos da dália de diferentes cores, examinando com o microscópio as compensações, porém, mesmo cortando pedaços de tubérculos de dálias e outras cores, diferentes cores, né? Examinando no microscópio os componentes celulares de cada um, não encontraremos nada que distinga o tubérculo da dália de uma cor ou de outra. Então você pega os pedaços do tubérculo e corta pelo tubérculo, você não dá para saber que cor que será aquela dália, que tipo de flor que será.
somente olhando por aí. Em outras palavras, o exame microscópico, o exame microscópico das dálias, das células materiais de um tubérculo da dália, não nos possibilita localizar algo que indique claramente qual a cor dessa dália. Então, mesmo que olhe no microscópio, mesmo que leve para uma análise mais apurada, um microscópio, não vai poder saber que cor que é, somente olhando pelo corte que você faça no caule. Chegamos então à conclusão de que num plano mais remoto, mais remotos entre aspas, que a estrutura material desse tubérculo, existe o desenho original, né? Existe o desenho original da área, com seu formato, a sua cor, etc. E que essa flor manifesta-se concretamente no mundo das formas, aqui no mundo material, quando há condições propícias para tal. Então, se você pegar uma semente, por exemplo, começa a analisar a semente pega a semente de uma laranja e a semente de um limão, por exemplo. Você morde. Você vai ver que você não vai saber que aquele que é do limão vai estar super azeda. A semente em si parece igual. Você morde a semente da laranja, você não vai sentir se é de laranja ou de limão, né? Não vai estar azeda e outro doce. Isso não manifesta. Então, da mesma forma, se você olhar a terra, se eu colocar um pedaço de terra na boca, e não vai sentir amargo, doce, azedo, mas naquela terra vão nascer limão, que é azedo, vão nascer outras plantas que é doce. Então existe esse milagre que é a vida, né? Essa vida que mostra, mesmo naquela terra que não tem sabor, vai nascer uma fruta de um azeda, outra doce, e assim nascem também jiló, alcachofra, coisas que são boldo, que são amargas, mas na terra em si não tem essa distinção. Mas assim mostra o que é realmente a vida. Então, não é. Então, aqui a dália que o mestre estava citando, ele estava fazendo uma palestra, ele falou: é de cor vermelha. Não é o tubérculo ou o caule que produz a cor vermelha. No mundo imaterial, no mundo que não é material, são os arquétipos, desenhos originais de todas as coisas que surgem naturalmente nesse mundo das formas. Automaticamente vão surgir nesse mundo das formas, nesse mundo material. Então agora um ponto muito importante. Esses arquétipos já existentes no mundo imaterial, no mundo que não é material, são formados a partir daquilo que eu costumo chamar de mente de tendência. Não se trata do subconsciente mencionados pelos psicólogos, essa tendência. É diferente da mente de tendência quando se fala do subconsciente humano. É outra tendência daquilo que realmente vai naturalmente acontecer. Então, por exemplo, o termo subconsciente empregado na psicologia não serve para exprimir a mente ou consciência. Consciência entre aspas, né? O recém-nascido, por exemplo, começa logo a respirar e sugar o leite no seio da mãe que lhe oferece, sem que alguém o instrua sobre a necessidade de respirar ou mamar. Então, na realidade, essa tendência está falando da mente instintiva. Então a criança já sabe que ali é que está o alimento dela, assim que ela vai ter que fazer para sobreviver. E ninguém ensina, automaticamente isso acontece. Não é somente com o bebê, mesmo os porquinhos quando nascem, já vai mamar ali na teta da mamãe sem que ninguém ensinasse. Mas isso já é uma coisa que está dentro da sequência, da tendência da vida na parte da sobrevivência. Tais acontecimentos não são registrados no subconsciente após o nascimento do indivíduo. Não é feito um ensinamento, uma aprendizagem, mas automaticamente as criaturas já sabem que esta é o caminho, é o instinto para a sobrevivência. Lembremos-nos, porém, há já um tempo, em que a temperatura da Terra era altíssima, não permitindo a existência de plantas de espécie alguma. Então começa a analisar, começa a ver aqueles filmes, aquelas reportagens do Discovery, lugares que não tinha ilha e começou a surgir uma erupção de vulcões do fundo do mar e jogando labaredas, e aquele local aquelas ilhas formadas pelo vulcão que está submerso, e aí começaram a surgir plantas, mas aquela labareda que subiu, aquelas terras que saíram lá do subsolo e subiu, ficando até mais acima do nível do mar,
com altíssima temperatura, a ponto de ser um incandescente acima de 1000 graus de temperatura, mas ali surgem plantas. Então mostra realmente como é grandiosa a nossa vida. E mais adiante, no capítulo 8, o que é originariamente seja pelo contato com seus filhos ou pelas recordações da nossa própria infância, você deve ter percebido que as crianças veem com espanto e admiração. Essa parte é muito importante. Espanto e admiração, todas as coisas que as cercam. É que tudo parece novidade, e realmente aos seus olhos é. Para uma criança, os acontecimentos da natureza, como por exemplo, o desabrochar de uma flor, é motivo de espanto e perplexidade. Por isso, frequentemente, as crianças bombardeiam com quando entram naquela fase do porquê, fase do porquê. Né? Eu tenho uns 2 netinhos que estão na fase do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Nós também fomos assim. Por quê? Por quê? E por que o sol nasce de manhã e se esconde à tarde, etc. Tais perguntas exprimem o grande espanto e admiração que as crianças sentem em relação às suas coisas. E o mestre cita também algumas coisas muito interessantes do ser humano, quando vai ficando adulto, está acostumado, ele se torna muito frio, né? Então não é diferente daquela espontaneidade. Então você olha assim um vídeo do filho, muito tempo atrás, do primeiro neto, segundo neto, e se espanta, aquele olhar, aquela sobrancelha que levanta, é muito bonito, não é? Então, quando a mente não se renova diariamente e se endurece, entre aspas, perde a liberdade, perde o espanto, perde aquela espontaneidade. E aquele que encara as coisas com a mente endurecida e sem liberdade não pode compreender o verdadeiro valor e a maravilha das coisas que o cercam. Ele acha que tudo não há nada de extraordinário. No fato das flores desabrocharem, no fato das estrelas brilharem, acha que tudo não passa uma coisa normal. Então não olham no espanto, não procuram entender. E assim, por maiores que sejam as dádivas recebidas, não sentirá gratidão nem se emocionará. Nem se emocionará. É muito bonito quando você dá um presente e a pessoa, muito obrigado. Você dá um presente e a pessoa, tá. Tem casos que a pessoa recebe com tanta indiferença que você pensa, então não deveria ter dado, gastei dinheiro à toa, ele não gostou. Esse é um detalhe fundamental do espanto que o mestre está citando aqui. Por esse motivo, abrir os olhos da alma é recuperar a vivacidade de espírito, é readquirir a capacidade de maravilhar-se e emocionar-se. E outra pessoa fica feliz quando a pessoa observa, emociona. Até citei o caso que está no livro de Educação do Filho de Deus. O pai chega do trabalho e aí cumprimenta a família, né, a esposa, os filhos, e vai lá tirar a gravata, vai no quarto dele tirar a gravata, e o filho de 10 anos, 11 anos sobe lá e fala assim, pai, mamãe fez permanente hoje, elogia a mamãe. Papai não percebeu, né? Fala alguma coisa. Aí ele desce. Tá bonito, você fez permanente, que bonito, né? Que maravilha. A esposa ficou tão feliz. Tão feliz pelo fato de ter sido, pelo fato de receber essas palavras do marido, uma coisa de nada. Mas ela ficou tão feliz que no momento ela fazia 2 misturas na janta. Aquele dia ela fez 4 misturas. Então, olha aquela alegria, o fato de você elogiar, você tem um retorno da pessoa que fica feliz com isso. Então, é muito bonito e delicado quando você nota, por exemplo, uma flor. Por mais que o homem pregue a sua engenhosidade na confecção de uma flor artificial, ele não conseguirá produzir algo tão belo e delicado como uma flor natural. Hoje em dia tem umas orquídeas artificiais, parecem naturais, mas parece que é natural. Mas, se você observar, por mais bonita, por mais semelhante que seja, falta alguma coisa. Se você põe a mão no caule, você vai ver que ela não tem vida. É aí que está a diferença. A outra tem vida. Até recentemente eu vi um vídeo, que isso já foi feito até por um cientista japonês, de como as coisas reagem de acordo com a vibração mental do ser humano. E deixaram 2 vasos de flores, uma de cada lado numa escola,
E a flor do lado esquerdo, os alunos tinham que passar e xingar a flor. Falar alguma coisa que não agrada. Xingar, falar palavrão, alguma coisa assim. Do lado direito, tinha que elogiar, falar coisa bonita, falar com docilidade e com amor. Algum tempo depois, aquela da flor da esquerda, que foi receber os xingamentos, críticas, ela estava quase morrendo, já murcha. E o da direita estava viva. Então, até as plantas sentem aquilo que nós sentimos em relação a elas. Então, é muito importante, fatos assim, coisa que já há 20 anos já descobriram isso, pessoas que colocavam música nas plantas, as plantas ficavam bonitas, né? Então, elas sentem, porque tem vida também. E da mesma forma, eu vi uma foto de uma flor de uma família que mudou e deixou aquela flor, não levou na mudança, porque não cabia, estava muito grande. E aquela flor ficou solitária, já começou pendendo para baixo, triste, porque ficou solitária sem o dono. Embora alguém pusesse água na planta, mas ela estava murchando não por falta de água, mas por não sentir a vibração da vida das pessoas, né? Então isso também os animais sentem, tudo que tem vida sentem com o nosso amor, nosso carinho. A admiração e a curiosidade ante os mistérios da vida nos produz o desejo de buscar a origem desses mistérios. E o desejo de conhecer a origem dos mistérios da vida constitui a base, tanto do espírito religioso como do espírito científico. Então você vai buscar o motivo do porquê, acaba descobrindo outras coisas. É assim que surgiram as grandes invenções. Surgiram as grandes invenções nesse buscar do porquê, o quê. Agora eu gostaria de dar uma continuidade, como se fosse uma continuidade do volume 29, que é muito direcionado para as mulheres, por isso que no título diz, volume 29, Educação da Mulher. Tem um livro chamado Educação, a Felicidade da Mulher, volume 2. Eu gosto muito desse livro, porque embora seja destinado para a mulher, nós também podemos aprender algumas coisas, nós homens, né? Aqui diz, na página 119, quando nos esquecemos da doença, ela já terá desaparecido. Não devemos agasalhar a doença e tornar-nos seus escravos. Quanto mais pensamos na doença, mais elas aparecem. Até parece que foi feito de propósito. Eu abri o livro e caiu nessa página. Bem nessa época da pandemia, tem muitas pessoas que estão doentes e morreram, mas por sugestionamento, por medo. E assim acontece também, e aconteceram sempre com muitas pessoas por causa do medo. Aquilo que está na Sutra da Cura Espiritual, Sutra Sagrada, Sutra 3 da Cura Espiritual, daquele Bedel, aquele inspetor de alunos que era muito detestado pelos alunos pela forma rude, pela forma muito autoritária que ele se dirigia aos alunos. Então, prenderam esse Bedel e simularam um julgamento com o promotor, advogado e o juiz, mas assim que levaram por uma caverna, para um lugar escuro, puseram uma venda nos olhos dele. E falaram de uma forma, uma simulação, como se fosse uma coisa muito real. Iam acusando, porque ele merece por causa disso, porque ele foi muito rude conosco, ele não soube. Então, chegaram à conclusão que ele teria que ser morto, levado à pena de morte. E ele ainda com os olhos fechados foi acreditando, e cada vez mais com medo, pensando que realmente... E alguém começou a fazer barulho de uma espada afiando uma espada. E quando o contato é 3, você dá o golpe da espada no pescoço, com a espada no pescoço dele. E bateu com um pano molhado e ele morreu de medo. Porque nenhum corte, nenhuma gota de sangue, nada, não aconteceu nada. Simplesmente uma toalha, um pano molhado que foi batido no pescoço dele. Então esse é o fato que acontece quando a mente fica muito voltada, impressionada, sugestionada para o lado negativo. Também as ocorrências, por exemplo, no caso aqui de esquecimento, eu lembro que aconteceu umas 3, 4 vezes comigo quando era criança, estava com dor de cabeça. Quando eu esqueci, eu pensei, e brincando, distraído, era criança. Quando eu lembrei, estava com dor de cabeça. Quando eu esqueci, a doença desapareceu. É isso que o mestre está falando também. E da mesma forma, a pessoa que fica só pensando na doença acaba ficando doente. Assim como uma senhora que esse caso está citado num dos livros do mestre,
uma senhora que ouvindo na rádio, até porque não tinha propaganda, não havia televisão, ela ouvindo na rádio uma propaganda de um remédio, e a forma como o locutor foi falando, a mulher foi ficando todo o corpo, o rosto todo cheio de manchas. Você está fazendo isso por causa disso, então você já está... Quando terminou a propaganda, ela ficou totalmente cheio de manchinhas no rosto, sugestionado pela propaganda. Assim acontece também com a hipnose, a mesma coisa. Também ocorrências como manchas no rosto passam a aumentar na medida que nos preocupamos com elas. Isso porque materializa-se a coisa pensada segundo a lei da mente. Aquilo que nós estudamos, na verdade, da vida, volume 24, esse fato eu lembro sempre porque é um caso que me impressionou muito. Na cidade de Woodruff, uma coisa assim, eu não lembro bem o nome da cidade, dos Estados Unidos, havia uma cidadezinha bem pequena, um lugar muito retirado, isso é no século passado, século retrasado. E uma pessoa chegou nessa cidade que era muito longe do outro centro. Aí viram que todos estavam saudáveis, fortes, saudáveis, e perguntaram, mas vocês não ficam doentes? Qual que é a resposta que eles deram? Nós não podemos ficar doentes, porque aqui nessa cidade não tem médico. E se alguém adoecer, tem que andar milhas e milhas, né? Os Estados Unidos não fala quilômetros, fala milhas e milhas e milhas, até chegar onde está um médico. E muitas vezes nem acaba chegando porque morre no caminho. Então nós não podemos ficar pensando na doença. E assim também acontece quando as pessoas vivem preocupadas. Então vamos na página 120, é o volume 2, viu? Felicidade da Mulher. Não lamente a sua fraqueza. Geralmente uma pessoa que vive se lamentando por ter um corpo fraco, na verdade não é fraca, apenas tem o hábito de pensar que é fraca. Ela gosta de lamentar a sua fraqueza e procura conservar a sua fraqueza, pois sem ela não tem motivo para se lamuriar. Então são pessoas que buscam sempre uma autocompaixão das pessoas. As pessoas estão sempre lamentando, sempre se fazendo de coitada, de vítima para chamar a atenção das pessoas. Por conseguinte, estará sempre com o rosto pálido, com fisionomia triste e sombria. Abandone esse covarde hábito de se queixar da fraqueza física. Declare corajosa e decididamente para sua alma: sou filha de Deus, o meu corpo não é fraco em absoluto. Muito semelhante aconteceu com o mestre Masaru Taniguchi, quando ele estava com seus 30 e poucos anos de idade, e devido àquela fraqueza que ele tinha, corpo muito franzino, raquítico e doente, duas companhias de seguro não aceitaram fazer seguro de vida para ele, achando que ele poderia morrer a qualquer momento. Mas quando ele passou a receber, por inspiração divina, a verdade, começou a escrever as palavras da verdade, a Sutra Sagrada, ele entendeu que ele não é aquele corpo carnal, mas ele é a vida que se aloja naquele corpo carnal. Quando ele entendeu que ele é a própria vida de Deus, e a vida de Deus é perfeita, é forte, é saudável, é indestrutível, é imortal, ele tornou-se saudável e viveu até os seus 92 anos. Você não deve pensar que seu filho seja fraco de nascença. Pensar que ele seja fraco e dispensar excessivo cuidado é o mesmo que transmitir a ele ondas mentais de temor, que servirão para manifestar no seu filho a fraqueza e a doença tão temidas. Os filhos captam facilmente o pensamento da mãe e o manifestam em seu corpo, tal qual um televisor. Isso normalmente é o que acontece. Também da mesma forma, quando fala de uma forma com relação ao fato dele ter dificuldade de entender, você é burro, você não entende. Quanto mais disser coisas negativas, mais limitado ele se torna. Você é burro, não entende, mais limitado se torna. Então, os pais devem sempre educar. Ah, mas eu não tenho mais filho pequeno. E os netos? Fale isso para os netos. Você é inteligente, você tem capacidade. Olha que bonito. Fale com espanto. Olha como você é inteligente. E isso nós precisamos compartilhar com os netos. Então, aquilo que o mestre escreveu, na verdade, no volume 15, lembra? Ele fala, nós temos que viver com alegria quando nós estamos com as crianças, rir, dar gargalhada. E eu faço como eu faço, eu brinco, fico pulando, dançando na sala com eles. E assim tem que viver, voltar a ser a criança. E com isso as crianças vão sentindo, né? Sentindo aquela alegria de estar com o vovô, com a vovó, com o pai, com a mãe. Aquele sentimento de amor tão importante, que é aquela atenção de voltar a ser criança. Muito bom. O que determina o valor de uma pessoa não são as circunstâncias, e sim a maneira como ela enfrenta essas circunstâncias.
Jó, da Bíblia, Jó se lamentou. O que eu temia me veio. Quando tememos algo, estamos a todo instante pensando fortemente nele, e a poderosa força magnética do pensamento o atrai para nós. Se tememos a doença virá. Se tememos a pobreza virá. E o medo atrai circunstâncias temidas não apenas para nós, mas também para toda a família. Se temos um rádio em casa, todas as pessoas da família podem ouvi-lo. De modo idêntico, se tivermos em casa uma pessoa que capte as vibrações mentais da infelicidade, fica captando coisas mentais da infelicidade, toda a família será influenciada por ela, principalmente o filho, porque mãe e filho estão mutuamente ligados por vibrações mentais do profundo amor. Não é só o caso dos filhos, mas os animais que estão na selva não ficam doentes como ficam quando estão no convívio das pessoas numa cidade, numa vila. É que elas captam as vibrações mentais do ser humano. Mas quando estão na terra, na selva, na mata, no seu convívio, no seu habitat, elas não ficam doentes como ficam aqui normalmente no convívio domiciliar, né? Por causa das preocupações, por causa das tensões, por causa do medo. Todas essas vibrações são sentidas por eles. O corpo é um instrumento do espírito. O corpo real do ser humano é espírito. Ele não é o corpo carnal. O corpo real é espírito, é aquele que não morre. O corpo carnal é um simples envoltório, uma espécie de vestimenta usada pelo espírito. O corpo carnal precisa ser bem cuidado, porque é a roupa do espírito, mas nem por isso devemos ser arrastados pelos seus caprichos, sufocando os anseios do espírito. O corpo carnal nada mais é que um instrumento destinado a servir aos anseios do espírito. Quanto mais servir ao espírito, maior duração terá. Mas estou falando aqui o que o mestre fala também das pessoas que ficam excessivamente apegados ao corpo carnal, enche o corpo de tatuagem, enche de piercing, né? Então, excesso de piercing, a ponto, outro dia mostrou no Discovery, um norte-americano, acho que era norte-americano, europeu, um rapaz novo ainda, ele tinha mais de 200 piercing no corpo. Então ele disse que se não colocasse ele mataria, mas na realidade o que Karl Menninger disse sobre o fato da pessoa se autoagredir, de autodestruições, cada pecinha que ele pendurava agredia a carne, era uma espécie de um suicídio parcial, conforme está no livro O Homem contra Si Próprio, de Karl Menninger. Então, ele disse, se eu não colocasse, ele morreria, mas na verdade ele estava se matando aos poucos, por etapa, por prestação, aquela agressão de cada vez mais se autoferir, não é? O homem obtém aquilo que imagina e desenha na sua mente. Se você vive agora numa circunstância não agradável, examine a sua mente. Examine a sua mente. Se não está bom, examine a sua mente. Certamente desenhou nela cenas sombrias, más, infelizes, doenças, ódio, rancor, preocupação ou ira. Mude o pensamento. Pense somente em situações boas, belas, puras, harmoniosas e plenas de amor. Então, esse é um fato também de evitar certos tipos de programas que só falam em coisas trágicas. Você fica tão sugestionado que, sem querer, você acaba pensando naquilo. Fica pensando somente naquilo. Da mesma forma que criança fica ouvindo aquelas propagandas de doce quando vai no supermercado, só fica pensando naquilo, porque ficou sugestionada. Pense na saúde, pense na riqueza e na paz. Por isso que tem nas Seichoné muitas pessoas que colocam nos seus cães o nome de riqueza. Riqueza vem, riqueza vem. Então fica toda hora, sem que ela perceba, está falando riqueza vem, a riqueza vem. E o cachorro, a chamada riqueza vem mesmo, né? Até uma senhora disse que ela tinha colocado o nome de riqueza no cachorro, e o marido falou, mas isso é besteira, é bobagem, tirou o nome de riqueza, mudou o nome. E parou de falar riqueza vem, e ela falou, coincidência ou não, o fato é que começou a ficar, a situação financeira dele ficou muito ruim quando ele deixou de falar riqueza vem. Então aparentemente é uma coisa engraçada, mas é um fato real de você manter simplesmente a palavra riqueza, com bondade, pensamentos bons, agradáveis, e não pensamentos negativos e destrutivos. Muito obrigado. Convidamos você para a mais grandiosa oferenda de amor às raízes de nossas vidas.
É a 65ª festividade do Santuário Roso do Brasil e 37ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. No dia 5 de setembro de 2021, vamos nos reunir de forma virtual para uma grande oração de gratidão aos nossos queridos antepassados, através da leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e também aos entes queridos já falecidos e anjinhos abortados. A festividade será transmitida apenas no nosso canal do YouTube, sem público presencial. Às 8h30, teremos a palestra inicial e às 9 horas começaremos a cerimônia. Logo após a festividade, teremos ainda a cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, em que vamos acolher essas almas de bebês abortados que não foram reconhecidos por seus pais. Não deixe seus antepassados de fora desta festa espiritual. Inscreva seus nomes nos registros espirituais que você pode adquirir pela livraria virtual ou outras formas de contribuição. Envie o comprovante da contribuição e a lista de nomes até o dia 29 de agosto para o WhatsApp 11 50 14 22 46 ou o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br. Você pode também procurar a sua regional para informações sobre os plantões de atendimento na região onde vive. Para mais informações sobre a festividade e como participar, entre em contato com esses mesmos canais ou através de nossas redes sociais. Esperamos por você e seus antepassados nesse dia tão especial. Muito obrigado!